que o PT apresentou um pedido ao Ministério das Comunicações para obter a concessão de canais de TV e rádio abertos. A deputada e presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o secretário nacional de comunicação da sigla, deputado Gilmar Tato, assinaram o pedido. Márcio Labre. Eu vou comentar isso até para acelerar, né, a dinâmica do programa. Eu acho que não tem muita novidade nisso. Acho que nós vacilamos muito quando nós fomos governo. Essa é uma crítica que eu faço como autocrítica, também como ex-parlamentar, e carrego comigo toda a responsabilidade do não fazer do governo Bolsonaro, que foi essa ocupação de espaço. Então, assim, se você me pedir para criticar essa iniciativa do PT, eu vou falar, bom, eu estou criticando porque eu estou com inveja, porque eles fizeram que a gente não teve coragem nem força para fazer, ou eu estou criticando porque eu acho moralmente errado? Não, eu acho que a gente devia ter feito o que eles estão fazendo, e nós não fizemos e poderíamos ter feito. Essa ocupação de espaço, por isso que eu falei no primeiro quadro, a volta do PT vem para acelerar a agenda, porque dessa vez eles não vão correr o risco, ou pelo menos eles não querem se expor ao risco de um processo de transformação da sociedade de 20 ou 30 anos. Como eles passaram por um susto com esses 4 anos de governo de direita, eles vão tentar acelerar. Óbvio que você ter um veículo de comunicação na tua mão, né, com esse poder de difusão, que agora é TV digital, né? E tem mais 49 canais disponíveis ainda para concessão, né? Então eu fico assim, eu me pergunto como que nós não fizemos isso. Porque nós não fizemos uma TV que fizesse o fanismo até do governo, propaganda do governo, que se dane. Que se dane. A gente tinha que entrar com as mesmas ferramentas de combate, porque quando chega a vez deles, eles não pensam 2 vezes. Então, eu quero finalizar dizendo que é o seguinte: tem que tentar, dentro daquilo que é possível, dentro do que o Congresso pode, o que puder, do que a gente tem hoje de Congresso, no campo da direita, no campo da oposição, fazer o que é possível para não deixar avançar, mas nós perdemos muito tempo e poderemos estar hoje nadando de braçada agora com uma emissora que eles vão colocar agora no ar. Dificilmente a gente consegue impedir isso. Torcer para essa emissora não dar certo. Paulo Figueiredo. Eu estou no campo oposto. Eu já acho que não tem que ter emissora governamental nenhuma. Primeira coisa, o PT vai fazer uma emissora, não basta a Globo, não basta todas as emissoras abertas que ele já tem. Precisa de mais? Precisa de mais emissora? A mídia brasileira não é suficientemente esquerdista para o PT? Eles querem mais o quê? Não basta aqueles asseclas todos que eles têm enfiado dentro da Globo? Não basta o William Bonner fazendo campanha para ele no Jornal Nacional? Contra o Bolsonaro? Não basta? Precisa de mais? O que mais eles querem? Uma foto do Lula com, sei lá, uma coisa tipo TV estatal chinesa, TV da Coreia do Norte? Eu diria que a Globo não está muito atrás da TV estatal chinesa, não. Tem muita... inclusive, a TV estatal chinesa já me chamou umas 3 ou 4 vezes para eu participar de painéis de discussão. A Globo nunca me chamou nenhuma vez. Então eu acho que a Globo está à esquerda hoje da TV estatal chinesa. O PT quer fazer o quê com uma TV própria deles? Tá bom. Agora, eu não acho que Bolsonaro deveria ter feito TV estatal nenhuma. Não é papel de governo fazer TV estatal. Muda o governo, TV estatal fica na mão do outro cara. A TV Brasil, sei lá, aqui era a antiga TV Lula, já é uma porcaria, deveria ter acabado com aquele troço, não acabou. O que o Brasil precisa, e precisava sim, não é de TV estatal. O Brasil não precisa de TV estatal. O Brasil precisa de uma legislação que garanta a liberdade de expressão e que garanta que uma TV que resolva falar com um público conservador, que hoje é muito mais da metade do Brasil, não seja molestada pelo aparato estatal, que foi exatamente o que aconteceu com a Jovem Pan. Veja o exemplo da Jovem Pan. Jovem Pan é uma TV com investimento baixo, feito lá pelo Tutinha,
baixo, comparado com os 200 milhões que a CNN Brasil, por exemplo, fez. Jovem Pan, um investimento pequeno. Jovem Pan, em 3 ou 4 meses, já estava superando a CNN Brasil em audiência. Em novembro, quando eu estava lá, a Jovem Pan já ganhava da Globo News e da CNN, em primeiro lugar, absolutamente isolado de audiência, em pelo menos 3 programas, às vezes 4. Às vezes o Jornal da Manhã, o Morning Show, o Pânico e os Pingos nos Is. Em alguns momentos, até no Jornal Jovem Pan, que é o Jornal da Noite. Ou seja, uma TV, em menos de um ano, superou a outra com investimento multimilionário, uma estrutura muito maior, superou a Globo News com quase 30 anos de mercado e estava se expandindo rapidamente. O que aconteceu? Veio o Ministério Público Federal, um promotor, um procurador no caso, militante, ideológico, e abriu uma ação de extorsão ideológica contra a Jovem Pan. A Jovem Pan se sentiu ameaçada, perdeu algumas concessões, ameaçando perda de concessão. A Jovem Pan já perdeu algumas concessões. Se sentiu ameaçada e teve que parar de dar ao público o que o público desejava. Então não há necessidade do governo, do aparato estatal, produzir uma televisão. O que você precisa é de segurança jurídica para aqueles que construam uma TV que dê ao público o que o público quer assistir, que eles possam continuar fazendo o seu trabalho. Que eles possam ter liberdade de expressão. Que eles não tenham decisão do Alexandre de Moraes dizendo essa palavra é proibida, essa palavra é proibida, isso aqui você não pode falar. Você não pode ter um dono de emissora, no caso tu tinha, apavorado, morrendo de medo com o Alexandre de Moraes. Eu tô trabalhando com vários grupos interessados em construir uma espécie de um Daily Wire no Brasil. A maioria do medo de todos eles é o Alexandre de Moraes vai fechar a gente. Sim. O Alexandre de Moraes vai fechar a gente. É o medo de todo mundo. Eu queria só queria fazer uma acréscimo. Eu quero te ouvir, Márcio. Eu só acho o seguinte, o que o Brasil precisa de segurança jurídica para que a iniciativa privada, que é quem entende e quem deve ser responsável pelas comunicações, possa construir. O que o PT quer, não. Eles querem todas as empresas privadas comendo na mão deles, as outras morrendo de medo e ainda querem uma TV estatal. Muito mais. Não vai ter audiência nenhuma, como a TV Lula não tem audiência nenhuma. Isso é muito mais para empregar a pelegada deles, como a Vera Magalhães, que foi lá para a TV Cultura puxar o saco do Dória com um salário gigantesco, apresentando lá o Roda Viva, quando ninguém dava audiência para aquela mulher. É muito mais para isso, para você dar salários nababescos para uma pelegada, do que para qualquer coisa. E é óbvio que nesse meio do caminho, a corrupção então, e a propina correm solto. Vai lá, Márcio Labre. Rapidinho, eu queria dizer o seguinte, é que eu defendo, eu hoje tenho, se a gente enxergar com a perspectiva de que nós estamos diante de uma engrenagem, de um mecanismo, que foi até essa série aí que viralizou muito esse nome e tal, popularizou muito, se a gente pensar por esse aspecto, nós tivemos 4 anos no poder. E nós, até pela nossa postura que está inserida na nossa formação cristã misericordiosa, nós deixamos de jogar com as mesmas ferramentas. Ainda que a gente depois... O que eu defendo é o seguinte, isso eu estou fazendo uma crítica pós-derrota, tá? Essa é uma autocrítica pós-derrota, que eu estou colocando no ambiente público de debate, para a própria direita. Será que talvez se nós tivéssemos sido menos misericordiosos, não no sentido de fazer crueldade, tá? Menos misericordiosos no sentido de falar, não, vamos jogar com regras justas, com honra, né? Diante de um inimigo que não joga com honra, que joga pesado, então seria melhor a gente fazer essa ocupação de espaços de poderes, e eu vi muitos espaços de poderes sendo perdidos por conta de uma burocracia absurda, de um comprometimento positivista muito forte, uma tecnocracia com e a gente perdeu oportunidades
Então eu estou me referindo justamente a isso. Não poderia não ser uma TV estatal, poderia ser TV do partido, poderia ser qualquer coisa. Mas nós pecamos em não utilizar instrumentos próprios quando a gente tinha máquina, caneta, para fazer a nossa máquina de propaganda, para fazer a conversão, retenção do público. E depois, depois que a gente estiver com o poder disso tudo, e sabendo, consciente que nós temos boas intenções, que nós somos pessoas do bem, conscientes, a gente, com esse poder, faz os devidos ajustes para, digamos assim, redemocratizar ou viabilizar as diferenças de todas as expressões possíveis. Agora, não aproveitamos essa oportunidade e eles, com o bom malandro que são, estão aproveitando agora que estão no poder e vão tentar. Agora, o que cabe a nós nesse momento? Entender que a gente está lidando com um inimigo que não veio para brincar. Tá? Então, assim, ele não está lutando essa luta de estilingue, né? Só quem está de estilingue somos nós, eles estão com a bazuca, e a gente tem que fazer o que tiver ao alcance dentro dos instrumentos legais, legislativos, para não deixar essas pautas desses caras avançarem, porque eles vão vir com o pé pesado no acelerador. Obrigado, Labre. Eu já passo agora o comentário para o nosso comentarista Andrei Blanco. Vamos lá, Anselmo. Primeiro que assim, eu acho que uma coisa que pelo menos é o que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, não está se falando de uma TV estatal sendo criada pelo atual governo. Está sendo falado de uma concessão do Partido dos Trabalhadores de um canal, correto? Então eu entendi o que o Márcio falou, eu concordo com o Paulo nesse sentido, eu também não vejo essa escolha de fazer uma TV estatal como algo correto, como ele mesmo comentou, troca o governo, você vai dar lá de mão beijada para o próximo governo que nem sempre tem o mesmo viés ideológico que o governo que fez aquela TV. Então eu não vejo isso como saudável. Agora, assim, se é uma concessão a um partido, nossa, é uma coincidência que o partido que está pedindo é o mesmo partido do atual presidente da República. Tudo bem. Agora, por exemplo, o PL também pode entrar, usando um exemplo, né, vamos dizer assim, de oposição em relação ao PT, também poderia pedir a concessão de um canal como esse. Como o Paulo bem destacou, eu não acredito que esses canais teriam nenhum tipo de audiência em questão de qualidade de números. Não teria nada. Hoje em dia, plataformas, por exemplo, canais, como por exemplo o canal do Paulo, do Constantino, de outras personalidades, com certeza teriam muito mais números para apresentar do que esses canais, esse canal que pode ser que seja concedido ao PT. Eu acho que o Paulo foi muito cirúrgico nesse sentido de que essa tentativa do PT é só mais uma tentativa de arrumar um lugarzinho para desviar um dinheiro, para conseguir colocar, pagar os favores que ainda talvez tenham resquícios das campanhas. Sabe aquela história, precisa colocar um diretor aqui, um cara ali. A gente sabe como é que eles trabalham, como é que eles funcionam. Então, mas assim, o que mais me assusta, mesmo não sendo uma TV estatal, e eu acho que isso merece ser ventilado aqui, como bem destacou o Paulo também, em relação à questão da liberdade para a gente poder falar o que a gente quer. Eu tomo um baita cuidado do meu canal, o Paulo já perdeu os canais dele, o Constantino perdeu os canais dele. Nós temos hoje, o mercado está travado, como o Paulo comentou, ninguém quer investir nesse mercado com medo, pois é coagido a fazer o que fez, por exemplo, a Jovem Pan, como comentou o Paulo. Então, eu realmente vejo que esse problema de segurança jurídica é o que nos assola em relação a esse tema, tá? E para concluir, apesar de não ser uma TV estatal, eu não consigo não fazer um paralelo com, por exemplo, as TVs estatais da Coreia do Norte. Então, a gente sabe que tudo começa de pouquinho, tudo começa devagarzinho, e eu acho que esse espaço não tem que ser dado ao PT, justamente porque, apesar de não ser uma TV estatal, eu acho que tudo vem em doses homeopáticas, e quando a gente vê, isso tá aí, talvez nos obrigando a assistir um conteúdo como acontece no local que eu citei. Então, eu acho que acende sim uma luz de alerta, e eu acho que a oposição tinha que fazer o papel de oposição. O PL, como eu comentei, que hoje talvez é o maior partido, né? Talvez não é o maior partido em questão de números de oposição, de deputados, por exemplo, deveria também entrar com o pedido de uma concessão de um canal para justamente fazer a oposição. E
quem sabe guerrear ali os números de audiência e mostrar que eles não estão com nada.